Marcelo Rodrigues, mais conhecido como Fofão. Salve, salve, Fofão. Boa noite. Salve, salve, rapaziada. Forte abraço a todos e todas aí que tá na linha de frente aí com a gente aí nessa missão aí, firmeza? Da hora, com direito a luzes ainda, hein? Pesado demais, Pô, hein? mano, Nossa. aqui. Só Então, não Fofão, eu quer. quero te dizer primeiramente, antes da gente começar essa live, que vamos dispensar essa coisa de entrevista, né? Vamos bater um papo aqui, na verdade, né? E eu quero primeiramente dizer que, cara, é uma honra trocar uma ideia aqui contigo, né? Nessa primeira live aí de Instagram, quebrando esse mito aí de que você, essa fama aí de que você se tornou aí esse ano de anti-live. Ô, mano, eu nunca fui fã de tecnologia, esses lances aí, pra me aderir ao Facebook, eu só aderi por causa da página do Popom Rock and Bar também. E, mano, hoje é essencial, né? Tudo que eu faço eu jogo no Face, só Instagram que eu não tenho. Celular eu nem tô atendendo mais celular, é tudo pelo Insta. Tenho vários motivos por não atender celular hoje, né, mano? Por causa que é, é muita gente ligando de má índole, então quando chega no Instagram eu já vejo quem que é, já vejo a foto. Se não tiver foto e não me conheceu, não tiver um papo para trocar uma ideia, para ver qual que é a índole, qual que é a situação da pessoa que tá no Instagram, eu já logo já boicoto também, Sim, porque sim, é isso. as coisas que andam acontecendo, a gente, se a gente não abrir o olho, a gente continua cultivando aquela planta que é uma erva daninha, né, mano? Pode te matar a qualquer hora. Com o que andou acontecendo aí no nosso lado político aí, né, mano? Muitas pessoas que estavam do seu lado mostrou a cara e mostrou que por pouca coisa pode te apunhalar pelas costas, entendeu? Esse também já foi Sim. até vários casos aí do que rola no grupo do Fofão Rockenbar, neguinho. Troca uma ideia comigo, fala, pô, Fofão, mas você admite assim e tal, no grupo? Eu falei, mano, o grupo é um grupo público, entra, tá ligado? O pessoal foi convidado, entrou, mas se ramelou, a gente tira. A gente, se for Uhum. caso de trocar ideia, de falta de comunicação, a gente vai trocar uma ideia. Agora, meu, na maldade, a gente já está boicotando. Eu vou abrir o Fofão Rock and Bar e vou fazer daquele espaço lá um espaço ainda mais libertário, ainda mais resistência. Eu sei que muitas vezes a gente até corre risco, porque as portas estão abertas, fica numa avenida, mas a gente vai ter que encarar esse fato aí do que está acontecendo. Pessoas que apoiam esse governo aí não devem andar com a gente, não devem andar na mesma calçada, porque qualquer hora ele pode te empurrar para o meio da rua e você morrer atropelado, entendeu? Pode crer, Fofão. É complicado, é muito complicado tudo isso que a gente está vivendo aí, né? Como você bem falou aí, justamente nesses momentos aí, nesses momentos políticos, né? Que explodem aí, que a gente consegue ver quem está do nosso lado e quem não está, né? E quem não está do lado daqueles que a gente quer que esteja do nosso lado, né? Mas vamos lá, a gente tem muita coisa para trocar ideia aqui, hein? Tem algumas coisinhas que eu separei aqui que eu quero abordar aqui contigo. E, primeiramente, eu fiz uma apresentação sua aqui, sucinta, né? Rápida demais. Eu queria que você, então, melhorasse aí essa apresentação, dizendo aí quem você é, como, o que você, que coletivo, esse coletivo que atua, né? Qual que é a sua participação aí na nossa quebrada Taipa de Araguá? Então, tudo começou na década de 90, no começo dos anos 90, né, mano? Com o espaço comunitário que a gente tinha ali no Donária, no Jardim Donária, zona noroeste de São Paulo. A gente tinha uma comunidade lá que era muito carente, né, mano? Ainda é, porque e sempre vai ser, né, mano? Por isso que o punk nunca morre, por isso que o punk não morreu. Então a gente tem que estar a milhão sempre. Então, aí
esse espaço comunitário que a gente tinha na década de 90 era uma escolinha durante o dia, tinha aulas de capoeira e tinha aulas de capoeira, artesanato, e a gente fazia sons do movimento punk, convidava as bandas punk para tocar lá, e através do que a gente arrecadava, a entrada era merrequinha, era quilo de alimento, e nós tínhamos um barzinho lá dentro, a gente revertia tudo para essa escolinha beneficente que a gente mantia lá, né, mano? Essa escolinha Uhum. beneficente era no Donar mesmo, na própria sede do Atitude Punk, que foi um coletivo que a gente montou em meados de 95, 96, por aí. Perfeito. É, e aí, me conta um pouquinho então é, do movimento punk, né? Porque esse é o tema principal da nossa live, né? Da nossa ideia aqui que a gente vai desenrolar, né? Eu queria que você falasse para mim o que é o movimento punk, né? Enfim, vou jogar uma série de perguntas aqui que você vai discorrendo ao longo aí da sua resposta. O que foi o movimento punk, né? Na década de 90, o que ele é hoje, né? E o que ele representou e ainda representa na sua vida. Eu tenho muitos amigos que, que começaram o movimento punk aqui no Brasil, né? O Ariel, de uma das primeiras bandas punks, Restos de Nada, que era Punks da Morte, do coletivo Punks da Morte, Gangue, né? Punks da Morte. E o Juvenal, que era terror punk. Hoje ele faz os rolês aí junto com a Atitude Punk. Tenho um imenso prazer de ter eles dos meus lados ainda, né? E o Uhum. movimento punk nasceu não, surgiu aqui no Brasil em 74, 75. Muitos falam que era em 77, mas em 74, 75 já tinha essa ideologia dos punks aqui em São Paulo, né? Certo. Já tinha essência, a raiz já estava milhão aqui. E eu conheci esse movimento no começo de 90, no Tendal da Lapa. Quando o Tendal da Lapa, acho que muitos não sabem, né, mano? Que o Tendal da Lapa tem esse nome porque era uma tenda. Lá era uma Uhum. tenda de circo e nós fazíamos eventos lá dentro lá. E eu, molecão, 13, 14 anos, pegava o busão e ia lá para o Tendal da Lapa. Foi onde eu conheci a banda DZK, conheci Inocentes, conheci Lixo Suburbano, conheci várias bandas lá no Tendal da Lapa, né? Uhum. O primeiro punk que eu conheci veio a falecer no, mano, agora não me recordo se foi no começo desse ano ou se foi no final do ano passado, o que foi o Canal, né? O Canal, ele foi o primeiro punk que, quando eu entrei dentro do Tendal, me lembro como se fosse hoje, eu com 12, 13, 14 anos, ele ainda me deu um pedala Robinho, falou assim, o que você tá fazendo aqui, moleque? Vai para casa. E a minha resposta para ele foi, vai tomar no meio do seu cu, seu punk do caralho, tá ligado, mano? E nesse Melhor momento resposta. aí os caras já me pegaram pra louco, falaram assim, não, mano, você vai andar com nós, e foi ali que eu fui conhecendo o movimento punk. Em 96 nós montamos era uma gangue, né, mano? Não era coletivo, era uma facção, Atitude Punk. Veio se tornar coletivo aos meados do nosso conhecimento, no final dos anos 90, né, mano? E a gente começou a ver que e nós sempre foi uma gangue, mas sempre foi uma gangue que produzia, né, mano? Uma gangue que Aham. pensava sempre no apoio mútuo de verdade, entendeu? A gente fazia tudo quanto é show, era show beneficente. Eu fui chamado aí por vários punks amigos meus de bom samaritano, o fofão, o bom samaritano e tal, porque a gente já tava sofrendo aquela desconstrução, né, mano? Não só de apoio mútuo, tá ligado? Porque o punk sempre lutou contra o racismo, contra o sistema, mas o punk era Tema, né? homofóbico, entendeu? O punk era machista, né, mano? Infelizmente ainda tem algumas vertentes aí, algum pessoal que não pensa dessa forma, né, mano? Uhum. Infelizmente, né? O movimento punk era mais fechado, para você entrar num, num, numa roda punk, para você entrar num debate, para você tomar cerveja no mesmo copo, tomar cachaça no mesmo copo com os caras, era briga, tá ligado? Era embaçado, era um movimento fechado. Uhum. Agora não, agora tá mais acessível o movimento punk. Então, no entanto que hoje
mesmo com a mistura que sempre teve o movimento punk, hoje tem, digamos que tem punks nacionalistas que eu não concordo, tem punks comunistas que eu não concordo, entendeu? Acho que o punk, por lutar por liberdade, por qualquer forma, contra qualquer forma de poder, o punk é anarquista na flor da pele. Se luta contra qualquer Uhum. forma de poder, eles não pode ter um diagnóstico de governo, de você ser governado, entendeu? A gente Sim. pode até estar falando de uma, a gente pode até estar falando de uma suposta utopia aí, mas é o que eu falo para todo mundo. Eu vivo minha utopia um dia após o outro, sendo quem sou. Aí o pessoal fala assim, Fofão, mas você tem um bar, você depende do capitalismo. Eu falo Capitalismo. assim, mano, abre um pouquinho mais a mente, porque o capitalismo que a gente suporta, o capitalismo que a gente vive, não tem nada a ver com o capitalismo que oferece um mal para a gente, que é o capitalismo dos governantes, é o capitalismo da classe grande, entendeu? É o capitalismo dos caras que mexem com dinheiro de verdade, vive no luxo nas costas dos proletários. Esse é o Ô, capitalismo de Fofão, verdade. É os Fofão, caras. quem pensa desse jeito, por exemplo, como você disse aí, como você mencionou, né, de ver de te ver como capitalista ali dentro do espaço cultural Fofão, espaço libertário Fofão Rock Bar, talvez não tenha enxergado a essência, né, que é muito mais, vai muito além, né, que o espaço é um aparelho ali de cultura, né, de trazer, de reunir as pessoas para falar sobre diversos assuntos, né? Então, talvez não tenham percebido essa essência, né? Então, é casos e casos, né, Thiago? Por causa que as mesmas pessoas que falam que quer bater nessa tecla aí, que é um lugar capitalista, pessoas que apoiam a extrema-direita ou apoia a extrema-esquerda também, que há uns anos atrás, eu saía na mão pra caramba com petista. Você não tem ideia como a gente saía na mão. E hoje é o pessoal de extrema-direita, é o pessoal de direita. Tá faltando a gente sair na mão um pouquinho, né, mano? Eu já não tô mais com aquele vigor que eu tinha, né, mano? Mas muita gente entra em debate comigo, mano, mas não sei o quê, e o Lula? Eu falo, mano, e o Lula, quero que se dane também. Teve o caso Uhum. dele, teve a época dele, tá ligado? Bandas de amigos meus, o Pé Sujos lançou uma música que fala na terra do rei sem dedo, tá ligado? A gente sempre questionou e sempre vai questionar. Independente de quem estiver no poder, independente se tudo tiver mil maravilhas, a gente vai estar ali questionando, a gente vai estar ali brigando, porque governo nenhum vai ser justo com o proletário, governo nenhum vai ser justo com a pessoa que vai estar dando lucro para eles. Pode crer. E a gente tem essa perspectiva, né, esse pensamento de que governo nenhum atua pelo povo desde do princípio, né, desse novo mundo aqui, né, chamado América, né, desde a época da colonização, né, e todos os seus tipos de governos, né, nunca fizeram nada pelo povo, né, depois ditadura muito menos ainda, entrou a República e também continua não fazendo nada pelo povo, né, e, e aí nesse sentido, né, como você tocou no ponto aqui do Fofão Rock Bar, né? E você falou que hoje, né, não sai mais a mão, mas a gente sai na mão de uma forma diferente, né? A gente sai na mão fazendo sarau, a gente sai na mão reunindo as pessoas para cinema, cine debates, né? E uma infinidade de outras coisas, né? É verdade, Thiago. No entanto, que isso daí deve atingir muito mais, né, do que sair na mão, né, mano? Daí deve atingir muito mais os incomodados, o pessoal que quer destruir a gente, que quer a diferença, que quer colocar a gente numa classe bem mais baixa, que quer colocar a gente como fantoches. Isso daí deve atingir muito mais eles, né, mano? Infelizmente tem os apoiadores, né? Esse é o caso. Tem os Uhum. apoiadores que estão na mesma classe que a gente, mora no mesmo bairro, na mesma periferia, e por estar debaixo de um teto, às vezes tem a às vezes não paga um aluguel, às vezes e já acha no direito de pensar alto, de achar que eles estão fazendo alguma coisa.
entendeu? Ah, igual o auxílio aí que o pessoal tá falando do auxílio aí, o caramba, ah, tá dando auxílio, você tá aí, você é anarquista, você é petista, mas você vai lá buscar o auxílio que o Bolsonaro tá te dando. Eu falei, mano, ele não tá dando nada. Hum, Esse dinheiro aí é nosso e está sendo muito mal distribuído. Porque esse dinheiro totalmente. está caindo no bolso de muito sem vergonha aí que não precisa tirar R$ 600 e os caras têm carro próprio, tem casa própria e tirando R$ 600 de quem está precisando. A má distribuição de renda nesse país aqui é incrível. A má distribuição de renda, teto salarial para vereador, para deputado, R$ 32.000, auxílios que somem à vista aí, auxílio paletó, moradia, cultura, um monte de coisa aí, chega a arrecadar milhões e milhões, e é o seu José e a dona Maria, que é aposentado, que está danificando a economia do Brasil. Isso é incrível, né? As pessoas têm esse costume de achar que, né, esses recursos, né, como o do auxílio emergencial, por exemplo, que é só um deles, né, é um entre muitos, né, que existem, né, que esses recursos são dados pelos políticos, né, que como se eles tirassem do bolso deles e entregassem para a população, né, e não é nada disso, como você bem disse, né, não é nada disso, é um dinheiro nosso, é um dinheiro de um caixa nosso, né? Que se não vier, se não for parar nas mãos de quem precisa, como está sendo agora, né? Mas infelizmente também está caindo nas mãos de pessoas erradas. Se não for dessa forma, vai acabar no bolso deles lá, porque vai haver um novo escândalo de corrupção esse auxílio emergencial, ele é uma margem para um novo escândalo de corrupção. Na verdade, tudo é uma margem para um novo escândalo de corrupção, tudo que é feito lá em cima, né? Então, e ainda tem incluso a falta de informação, né, mano? Por causa que colocaram aquele esquema lá, tô vendo muita gente reclamando da Enel, da Sabesp, essas trocas de relógio da Sabesp, tá vindo valores muito altos. Da Enel, no começo da pandemia, falaram assim que ia ter aquele esquema que você fazia, né, mano? Mandava um cadastro lá, falando que era pessoas de baixa renda, que aí não iria vir a conta durante a pandemia. E foi totalmente um golpe para cima dos moradores, para cima dos trabalhadores da periferia, Uhum. porque isso tudo foi tudo mutuado e vai ser agora não vai ser cobrado, vai ser parcelado. E o pessoal tem que saber, porque a pós-pandemia está aí. A pós-pandemia vai ser muito mais pior do que na época da pandemia. Porque você pode ver, eu trabalho com doações de cesta básica, com ração, esses negócios. Tem muita gente que ajudou, que agora nós estamos num momento que essas pessoas que ajudou não estão tendo mais condições de ajudar. Então, pós-pandemia, 2021 não vai ser um ano fácil. 2022 também não. A gente Uhum. vai sofrer as consequências aí dessa pandemia, dessa economia que o governo cita ser, ser tão, como que eu posso falar, tão importante para que a gente não passe uma necessidade maior, sendo que eles não abrem mão, só quem abre mão tá sendo o povo trabalhando, se arriscando, porque se fosse um Sim. governo sério, mesmo o governo já tinha acabado com isso daí, já fazia muito tempo, o mundo da civil metropolitana, bombeiros, exército, colocava todo mundo na rua aí. Não, vamos distribuir cesta básica para todo mundo de porta em porta, para não correr o risco de ser desviado dinheiro, de pessoas que não estão precisando catando dinheiro. Vamos quitar, vamos congelar todas as dívidas, congela Enel, congela a Sabesp, congela aluguel, congela tudo que você para congelar. Mano, mantimento, saúde que não pode faltar, depois a gente vê, meu, porque se o governo faz um, um esquema de guerra desse Uhum. e combate dessa forma, em 2 meses essa pandemia aqui já tinha sumido, já fazia tempo já. Porque não ia ter circulação só das autoridades, mas eles não querem isso. Eles querem o que está acontecendo, quer ver o proletário trabalhando até a hora da morte, quer ver as maioria dos aposentados aí tudo falecendo de Covid, pegando Covid aí e não aguentando por causa da idade, por causa das complicações de saúde.
e eles estão arrecadando, estão ganhando dinheiro em cima do povo pobre mesmo. Ô, Fofão, tudo que eles precisavam, tudo que esse governo brasileiro precisava para dar continuidade na política genocida, na política de afundar mais ainda as pessoas carentes, nas dificuldades do dia a dia, tudo que eles precisavam aconteceu, né? Aconteceu essa pandemia que veio, que eles no início não deram atenção alguma e talvez ainda nem dê tanta atenção. E essa pandemia, ela facilitou, ela foi uma ferramenta para eles, vamos dizer assim, uma ferramenta para que esse plano deles pudesse seguir, né, dar continuidade, esse plano, né, essa política de genocida, né, você vê em relação aos povos indígenas também, como tem sofrido os povos indígenas, né, de todos os cantos aqui do Brasil, né, são povos vulneráveis a esse tipo de doença e o governo impedindo, né, dificultando, né, acesso de médicos, levando aquele medicamento que não foi aprovado pela comunidade científica, né? E então essa pandemia ela foi muito utilizada pelo governo como um instrumento, né, dessa política assassina, genocida deles, não é? Exatamente, né? É o que a gente da periferia está vendo. Não só a gente da periferia, como todo mundo, né? Eu voltando aqui um pouquinho aqui do movimento punk na pandemia, vou fazer uma comparação agora. Nos tempos de O hoje, movimento isso. punk, o movimento punk ele sempre foi de desobediência civil, totalmente desobediência civil. E hoje você vê a desobediência civil sendo praticada pela direita, por causa da pandemia. Colocando em pauta aí e os desacreditados também, os desacreditados com a pandemia e os que acreditam no governo, né? A desobediência civil para eles é o quê? É trabalhar hoje. É você pegar o busão lotado. Isso é desobediência civil para eles. Totalmente uma farsa, totalmente não é isso que a gente está pregando hoje. Hoje a gente pratica a desobediência civil de uma forma contra o sistema. E eles estão correndo certinho a favor do sistema e dando pauta para o genocídio crescer ainda mais. Tá? Então, o movimento punk hoje, você vê aí, sons punk, as gigs que a gente organizava, tem muita gente consciente que não está fazendo. Não está fazendo. E poderia estar na linha de frente, falando assim, não, nós não vamos fazer o que o sistema quer, que é a gente se isolar. A gente tem um bom senso, a gente sabe aonde a gente deve meter o pé e onde a gente não deve. Então, hoje, a desobediência civil, infelizmente, não está a nosso favor. A gente tá passando por uma guerra política onde alguns falam para fazer uma coisa, outros falam para fazer outra. Infelizmente, quem está no comando ali é o mais extremista de todos, o que está assinando a morte de todo mundo. Com gripezinha, que não sei o quê, e a pessoa está. Infelizmente, as pessoas da periferia mesmo estão abraçando essa causa. Certo, Fofão. Bom, para a gente dar mais um passo aqui nessa pauta do movimento punk, né? Para depois a gente sair e tocar outros assuntos, vamos voltar um pouquinho ao passado, mas fazer um paralelo com o presente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da relação do movimento punk com a comunidade Guarani do Jaraguá. Né? E aí eu queria que você fizesse esse paralelo com essas ações realizadas décadas atrás, né, anos atrás, e com os dias de hoje. Então, na década de 90 a gente já trabalhava com doação com fanzine, né? Fazia bastante fanzine na época, né? A respeito de ajuda comunitária, a respeito de conscientização, porque na época de 90 também era muito discriminado, as aldeias guaranis eram muito discriminadas na região, né? E a gente procurava conscientizar as pessoas que não era aquilo, que, quem está no lugar errado somos nós, entendeu? Eles já existiam aqui há milhares de anos. Então, a empatia nossa é mais do que um dever, a empatia
tem que ser algo construído desde criança. Meu pai é português, veio de Portugal, fugido da guerra, perdeu 2 irmãos no navio, foi jogado no mar com doença e tal, e veio para cá. Eu conheci a aldeia Guarani através dele, entendeu? Ele foi lá, tinha um córregozinho aqui da Arábia, aqui do Jardim Rincão, nós pescava ali. E ele me levava lá no Pico do Jaraguá lá e ele me apresentou a cultura Guarani. Uhum. E isso na década de 90. Aí nós mudamos aqui para. Nós morávamos na Cachoeirinha na época. Aí em 93 nós mudamos aqui para Donária. Aí nós começamos a fazer. E eu já conhecia as dificuldades que já estavam ocorrendo nas comunidades indígenas. E nós arrecadávamos os alimentos e já levava a arrecadação para lá. Já procurava fazer algo em prol da conscientização dos bairros vizinhos. Ali no Chica Luísa tinha muita pessoa que não era a favor das aldeias ali. Como ainda deve ter, né? Porque estava de 90, digamos assim, de 99 até 2000 até agora no governo atual aí, até uns 2 anos atrás, a gente estava passando por uma dificuldade com os Guarani, mas era uma dificuldade que a gente já estava, tipo, não normalizando, mas a gente já estava controlando. Com essa explosão do governo Bolsonaro, todo mundo começou a ver de novo os indígenas como se não devessem estar ali, entendeu? Como deveria estar trabalhando, deveria estar com todos em empresa, ou já deveriam ter praticado o etnocídio com eles, ou senão já deveria ter praticado o genocídio, um dos dois, entendeu? Infelizmente o etnocídio está aí, muitos até abraçam por causa de causas que não tem para onde correr. Infelizmente o cara vai falar assim, meu, preciso trabalhar, preciso sair, a terra não é fértil, não tem onde pescar, não tem onde caçar, não tem onde plantar, o que eu vou fazer? Mataram os nossos rios, né? Derrubaram as Entendeu? nossas árvores, né? Esse tipo de coisa, né? Não, não tem para onde correr. As aldeias ali do Jaraguá estão cercadas por rodovias, mano, pela Bandeirantes, pela Anhanguera e por bairros. Não tem vazão nenhuma para a Mata Atlântica mesmo, não tem vazão nenhuma. Ela está ali, ó. Ela está acuada. Animal, se quiser atravessar de uma pista para outra, vai ser atropelado, vai ser morto. Entendeu? Então está acuado ali. Ali, em vários lugares na Mata Atlântica, na descida da Serra do Mar, eles priorizaram em fazer túnel ou fazer ponte, porque é para ter a circulação dos animais. Ali já não tem mais nada. O animal que está ali vai ser só os que estão ali. Se não, e não tem espaço para procriar, não tem espaço Hum. para eles viverem ali dentro, a não ser aves. Mas animal, é, javali, né, que é o, o queixada, tem vários Sim. animais, a onça pintada, igual aqui no Retão mesmo, outro dia pegaram uma onça parda dentro da ETEC, entendeu? Por quê? Porque eles estão acuados ali. Caramba. Vai chegar uma hora que não vai ter mais para onde ir. Pois é, Fofão. Eu toquei justamente nesse assunto porque hoje, né, os coletivos, eles têm, os coletivos principalmente daqui, né, têm tido uma relação muito próxima, né, com as aldeias, né, tem executado muitas ações juntos, né, e lá na década de 90 o movimento punk já fazia isso, né, já estava junto dos Guarani do Jaraguá, né, por exemplo. Isso que é Já interessante. sim, já sim. Porque até no. Foi o que eu falei para você, o movimento punk na década de 80 e 70, o ponto forte deles era ir contra o sistema, né, mano? Era ir contra a repressão, né? Era ir contra a ditadura, era ir contra Uhum. o racismo. Mas a gente não estava evoluído para não ser. Para lutar contra a homofobia, contra o machismo, entendeu? Eram muitos focos, muitos focos. Eu não vou falar para você que ainda não existe. Existe muitos focos. No entanto, que eu sou um cara paralelo. Tem muita gente que fala que eu sou anarcopunk, tem outros que falam que eu sou punk, tem outros que falam que eu sou sectário por não aceitar é, o meu envolvimento com grupos nacionalistas e patriotas, entendeu? Então, mas eu procuro sempre respeitar todos. A Narcopunk é uma família linda que eu tenho e carrego dentro do meu coração. Para eles eu sou anarcopunk, movimento punk, city, tá ligado? Conheço vários
que fez jus pelo movimento punk, que lutou e o punk ajudou muitas pessoas através deles também, entendeu? Mas é mais city, é mais gangue, entendeu? Não é coletivo, não é um trabalho mais social, mas eles demonstravam a sua insatisfação com o governo. E agora, nesse atual governo aí, que eu sinto um pouco de carência disso daí, até nos sons punk Sim. de hoje em dia, eu tenho essa carência, entendeu? A minha Concordo. juventude era outra situação. Todo 1º de maio era centenas de punk, 7 de setembro, centenas de punk na Paulista, todas as manifestações eram em massa. E hoje você já Uhum. não vê mais isso. E você vê que grupos estão desfocando as ideias libertárias e estão indo para um lado mais nacionalista, mais um lado que abre brecha para o governo. E nesse momento, que é o momento mais difícil, né? Porque é um governo totalmente fascista, um governo nazista, Sim. racista, homofóbico. Né? É um governo Genocida, que enfim, né? não tem o que argumentar desses caras, não tem o que argumentar. E pior que ele fala e o pessoal assina embaixo, tem mulher fechado com o Bolsonaro, não sei o quê. Vai ser dias difíceis, até 2022, e 2022 essa galerinha aí. Porque, meu, se teve algum que votou por desconhecimento, votou por ingenuidade, já se arrependeu. Mas tem muitos que não se arrependeu. Não se arrependeu, senão pelo orgulho fala que ninguém deixa o cara trabalhar. E esse daí vai ser o maior erro de todos. Vai ser o orgulho da pessoa que assinou embaixo Uhum. que, e que vai continuar assinando, pelo um erro que ele não vai assumir por orgulho, entendeu? E, infelizmente, em 2022 eu estou com muito medo dessa reeleição aí. E eu acho não, eu tenho certeza. Às vezes teve punks aí de 77, de 78, que quando eu comecei o movimento punk em 90, eu cheguei, conheci os filhos deles, né, mano? E Uhum. conversava com os filhos dele e eles evitavam de eu conversar com os filhos dele. Eu, na cena punk, eles evitavam. Por quê? Porque eles sabem que na época era delegacia, era protesto, era paulada, perdemos vários irmãos aí com facada. Então, eles mesmos via e queria proteger os filhos dele, entendeu? Outros não, eu conheço várias, não só outros, como hoje a gente vê que a força feminina tá bem mais forte no movimento punk, não só no movimento punk, no movimento rap, nos movimentos periféricos, elas estão conquistando cada vez mais o seu devido espaço, né, mano? Uhum. E eu sou totalmente a favor disso, eu tenho uma empatia muito grande por elas estar na liderança, e eu vejo muitas mães punks colocando tanto filhas como filhos. Não vou falar filhos para não ser machista, porque as mulheres, desde criança, meu, eu conheço uma mãe punk Uhum. e eu olho para ela assim, mano, para onde eu vejo ela tá com a piveta dela no 1º de maio, em som, em tudo, e ela tá se tornando uma pessoa tão inteligente, tão você conversa com a garota, você vê vídeos dela e é novinha. Você vê vídeos Uhum. dela, ela comentando sobre os problemas atuais do Brasil, não só do Brasil, do mundo todo, você vê Uhum. que a evolução é diferente, entendeu? Você vê que a evolução agora é constatada e agora é concreta. Agora a mulherada vai tomar a frente e o movimento punk que não aceitava, aceitou e está dando as mãos e está levantando as pessoas cada vez mais e mostrando que o movimento punk não é só paulada, não é só gangue, é coletivo, é solidariedade, é apoio Empatia. mútuo, totalmente, sem fronteiras nenhuma, sem fronteiras, Uhum. sem territorialismo, sem regionalismo, sem nada, mano. Porque hoje em dia, se você pegar um Paraguai, um Uruguai, você vê ele com a boca, com a cabeça na sarjeta, você vai pisar em cima por causa de futebol. E a gente tem que pensar a respeito disso daí e evoluir muito como ser humano.
Infelizmente, a gente não tá. Por um lado, a gente vê coisas boas, pelo outro lado, a gente vê coisas muito cruéis e acaba desanimando ou acaba trazendo a nossa, a nossa, acaba atrasando a nossa evolução com pensamentos e Sim. teorias e faz com que a gente acaba agindo por emoção. E isso daí é um grande erro hoje em dia, né, mano? Hoje em dia a gente tem uma coisa muito forte com nós, que é isso daqui, é a internet, a Uhum. comunicação, é o que a gente pode passar nas ideias, entendeu? Então, um ato meu, eu como formador de opiniões, ainda mais de jovens que frequentam o meu bar, eles podem passar na rua e ver eu dando uma cacetada na cabeça de um sem vergonha, de um nazista, e aquilo ali não é uma imagem bacana, aquilo ali não é que eu agi pela emoção, mas a gente deve agir para desconstruir que aquele ser venha a se proliferar, e não dessa forma na porrada. Foi o que você falou, hoje a Uhum. gente tem sarau, hoje a gente tem livros, hoje a gente tem uma comunicação bem maior do que a violência, né, mano? Mas infelizmente, Tá. às vezes a gente acaba agindo pela emoção e eu vou ser sincero para você. Ali dentro do Fofão Rock and Bar eu já peguei uns 3 ou 4 pelo colarinho, mas eu evito muito eu fazer isso daí, mano. Evito muito mesmo. E bom, já que você tocou, né, no Espaço Cultural Libertário Fofão Rock Bar, eu queria que você falasse, a gente tem pouco tempo agora, viu? A gente está na reta final, agora a produção vai falar quantos minutos a gente tem, a produção, né, vai falar já já daqui a pouco nos comentários. A gente teve muitos comentários aqui, viu, Fofão? Agora se eu subir tudo para esse aqui, eu tô perdido, eu tô lascado. Mas a gente teve muito aqui. E então eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse importante aparelho de cultura que a gente tem aqui na nossa região, que você falasse um pouquinho também das atividades que o Fofão Rock Bar tem, né? E do que você espera daqui para frente também para o espaço. Ó, antes de falar um pouco mais do Fofão Rock and Bar, eu quero colocar em pauta aí 2 pessoas aí, mulheres que começou o Atitude Punk comigo e que tá e, e outra que entrou recentemente. Recentemente, acho que uns 2 ou 3 anos atrás. A Uhum. Deda, a Denise aí que está Ok. comentando bastante, que sempre está na linha de frente com a gente. Sempre tá fofão, precisar de qualquer coisa, pode me chamar. É uma puta mina fenomenal, mano. Ela teve na maioria dos meus Da hora. protestos do 1º de maio, na época de 90. Ela tem essa cara aí de mocinha, mas é velha pra caramba, mano. A gente vai E a entrevistar ela Janaína, logo logo. A gente vai entrevistar ela logo logo. olha, É. que da hora. E a Janaína, que faz uns 2, 3 anos que entrou pra Atitude Punk aí, que tá com a gente aí também. E é isso daí, mano. E mulheres, se manifestem. O espaço cultural libertário Fofão Rock and Bar é de vocês, a porta está aberta. No dia que vocês chegar lá, fala assim, Fofão, se joga daqui que hoje vai ser a mulherada que vai tomar conta. Vamos fazer uma live só de mulher, mano. Meu, eu deixo tudo na mão de vocês e vamos que vamos, meu. Se manifeste aí, ó, Não. Sarau Segunda Negra, precisando de mais ativistas mulheres aí, o Atitude Punk, o Espaço Cultural Fofão, Libertário Fofão Rock and Bar. Nós estamos abertos para isso, mano. Para Da hora. empatia, para igualdade, em tudo contra qualquer opressão aí que venha do Estado aí, ou da onde você estiver sofrendo aí. Firmeza, mulherada? Nós estamos juntos hoje, amanhã e sempre. Então, e o espaço comunitário, voltando à sua pergunta, Tiago, o espaço comunitário libertário, o Fofão Rock and Bar, mano, começou pequeno, né, mano? Até que entrou o Sandro lá dentro lá, você, Ixi, né, mano, diretamente, né, mano? Não conhecia você, imagina não que é isso. conhecia o Rodrigo, né? Você eu conheci acho que foi numa manifestação lá na aldeia a primeira vez que eu te vi, né, mano? Foi você Foi. tirando Lá na foto lá. frente. Isso. Aí, mano, vocês fortaleceram demais. Se não fosse vocês, esse espaço já tinha fechado já fazia tempo. Não teria, né? Se não tivesse fechado nos primeiros meses, nos 2 primeiros anos, com certeza nessa pandemia aqui eu já tinha abaixado as portas. Não só de ajuda assim, é, de atividades, né, mano? Ajudas
pessoalmente, assim como uma ajuda psicologicamente também, né, mano? Porque a gente se sente meio perdido. E a gente sabendo que tem mais gente na trincheira com a gente, igual o nosso querido finado Soró falava, né, mano? A gente, quando a gente vê que tem mais gente na trincheira, a gente se sente mais seguro, tá ligado? Certeza. Então, eu por muitas coisas, até problemas mesmo com o pessoal que frequentava o Fofão Rock and Bar, né, mano? Algumas decepções eu coloquei na minha cabeça, eu falo assim, mano, será que é viável depois dessa pandemia eu abrir de novo? Será que não é? Será que é viável eu fazer outro tipo de coisa, mas não parar com o que a gente sempre fazia, que é os trabalhos comunitários, sabe? Abraçar outras causas, ver. Eu falei, mano, não, meu. Teve gente que acreditou em mim no Fofão Rock and Bar quando estava de pé, e agora eu tenho que acreditar nas pessoas que estão comigo e não abriram mão disso, não me abandonaram em momento algum, entendeu? Poderia todo mundo dar as costas, cada um seguir seu rumo, mas não foi isso. Eu Uhum. senti uma segurança muito forte ali, em ficar naquele salão ou não. O Espaço Cultural Libertário Fofão Rock and Bar vai criar mais nome e eu creio que vai crescer ainda mais. Independente de pandemia, independente de ditadura, independente de fascista, isso daí só vai fortalecer ainda mais a nossa luta. Mano, olha, a produção falou que a gente tem 5 minutos aqui para fazer as considerações finais. Queria agradecer também a participação. Tá me vendo? Tô te ouvindo, você tá congelado, mas tô te ouvindo. Agora Passar ficou sem voz. a bola aí para as considerações finais. Quero agradecer aí a participação da galera aí, né? Comentou bastante, esteve junto com a gente aí nesse papo da hora aí, né? E é isso. Agora as considerações finais aí, tá contigo. Ah, mano, eu só tenho a agradecer aí vocês, né, mano? E o pessoal aí que tá fortalecendo no Fofão Rock and Bar. Segunda-feira agora nós vamos estar abrindo as portas para vender uns artigos, umas camisetas e umas camisetas de rock, porque senão eu vou acabar perdendo espaço ali mesmo. Então nós vamos estar abrindo na parte da tarde, os devidos cuidados, colocando em pauta contra os meus princípios, porque minha vontade era não abrir, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas a gente vai estar lá com álcool em gel, máscara, tudo esterilizado, bonitinho. Então, nós vamos começar a abrir na segunda-feira, na parte da tarde. E ali eu quero colocar um ponto também, já deixar claro para todo mundo, que ali, enquanto as portas estiverem abertas, o serviço comunitário vai estar a milhão. Então, quem tiver seu quilinho de arroz, sua cesta básica, seu produto de higiene pessoal, seu agasalho, vocês quiserem ajudar a gente aí, dar aquela fortalecida para quem precisa, pode passar lá e deixar comigo nesse horário aí, tá? E deixar outro recado aí para os artistas da quebrada aí, os MCs, para as bandas, para os grupos. Quem quiser aí levar seu CD lá, seu livro, sua arte, sua camiseta da banda, quiser deixar em consignação lá, deixa o seu valor lá comigo. O valor que você estiver passando para mim, eu vou passar para a pessoa, tá bom? E assim que eu vender, eu já vou entrar em contato com o ator, com o pessoal que deixou lá, com o artista que deixou lá e vou estar reembolsando. Então, quem quiser deixar em consignação lá seu CD, seu livro, sua camiseta, pode deixar que deixa o valor lá, que eu vou estar só passando pro pessoal aí, fortalecendo a quebrada, fortalecendo os artistas aí mais uma vez aí, como vocês têm me fortalecido sempre. Firmeza? Da Então hora, da hora. deixar um abração pro MP aí, que o MP tem me dado mal força aí com as palavras aí, o MP de expressão ativa. E ele falou assim que Da, qualquer coisa, qualquer live, qualquer coisa que pintar para ele que eu quiser fazer aí para mim entrar em contato com ele.
foi um artista que foi fundamental aqui na Quebrada. Conheci ele mais ainda através do AR2, né, mano? Que a R2 convidou ele, e o pessoal do Quebrando Correntes convidou ele para tocar lá no bar. E eu Uhum. tive esse. Eu revi ele depois de muitos anos, né, mano? E eu vi que a Uhum. consideração dele sempre foi a mesma, a humildade dele. Entrou ali dentro daquele Fofão Rock and Bar, fez o que fez, tomou uma cerveja à luz de velas com nós, um encontro muito bacana. E no dia que ele foi tocar lá, né, mano, a gente pensando numa ajuda de custo para ajudar pelo menos ele tomar alguma coisinha, um refrigerante. Ele chegou lá com a companheira de som dele lá, tomaram dois refrigerantes. Na hora que acabou quebrando correntes, eu fui atrás dele para ver qual é que era, né, mano? Ele foi embora e só falou assim, Fofão, não é vocês que devem para mim, não, mano. Sou eu que devo para vocês, mano. Então, esse negão aí, muita humildade também. A gente tem que citar todo mundo, os artistas periféricos, né, mano? Os de alta, os de baixa, são todos a mesma coisa ali dentro. Mano. E eu acho muito grato isso daí. Eu aprendi muito com esse pessoal aí, mano. Salve Quebrada, Indaísa, R2, Quebrando Corrente, Circuito Clandestino, Simon, Casa da Árvore. Mano, se eu for falar todo mundo, É, gente, é muita gente. é gente pra caramba. Mano. Essa família Fofão Rockenbach cresceu demais. Mano. Aí e ressaltando, né, mano? Hum. Teve um brother que chegou pra mim e falou assim: caramba, Fofão, mano, como que você consegue, mano? Eu falei: como que eu consigo o quê, mano? Ele falou assim: mano, eu vejo neguinho com um adesivo no carro lá pro lado de Diadema e não sei o quê, Fofão Rockenbach. Daqui a pouco eu tô no trem, vejo alguém com a camiseta Fofão Rockenbach. Como que você consegue, mano? Tanta gente andando com o seu nome, mano. Eu falei: não, mano, tá errado, mano. Não é eles que estão andando com o meu nome, mano. Tá ligado? É eu que tô usando o nome deles, mano. É eles que. Eles são o Fofão Rockenbach. Eu não sou ninguém, mano. Sou nada ali, mano. Não sou nada, mano. Eles que são tudo, mano. Sem vocês eu não seria nada, mano. Já tinha baixado aquelas portas e seria quem? Aquele que sempre foi, tá ligado? Nunca fui conhecido, nunca fui assim conhecido assim por fazer o trabalho social como eu tô sendo agora, mas totalmente através de vocês, mano. Sem vocês eu não conseguia dar um pãozinho para ninguém. Eu não teria nem para mim, mano. Ô, Fofão, da hora, cara, da hora mesmo ouvir essas histórias aí, bater esse papo contigo, né? Conhecer um pouco mais aí da sua história, né? Da sua caminhada, da sua luta, da sua resistência, né? Foi muito da hora o bate-papo aqui. Estamos entrando aqui em 2 minutos já para acabar aqui, para derrubar a gente. Mas quero agradecer aí a sua participação na nossa reta final aqui do Circuito Clandestino, né? Mais uma live aí, mais uma presença que agregou bastante aí pra gente, com histórias, né? Com, com uma força aí, com luta e resistência, né? E quero agradecer bastante aí a sua participação, né? E é isso, galera. Quem acompanhou aqui com a gente. Amanhã a gente tem mais uma live com Salve Quebrada. E é isso, Fofão. Gratidão aí. Assim que puder, a gente se tromba de novo aí, por aqui na Quebrada. Com certeza, Thiago. Eu vou fazer o possível para participar mais das lives aí, mano. Ah, você já não é mais o anti-live aí, tá vendo agora? Não sou mais anti-live, mano. Agora Duas não deixa vezes mais já, mano. ninguém te chamar assim, pô. Uma pelo Sarau da Brasa e outro pelo circuito clandestino aí, ó. Mas sempre nesse cenário aqui, ó. Tá vendo esse cenário aqui, ó? É a casa do Pô, da Sandro. hora. Se não for aqui, eu não Sempre. faço. Da hora, Fofão. Valeu, obrigadão, viu? Tamo junto. Forte abraço. Sempre, mano. Valeu, galera. Abraço a todos e todas.